Olá pessoal, Evolui Trader na área. Hoje nós vamos falar um pouco de história, a história do candle. A gente vê muito na rede social, todo mundo já iniciando o estudo, sem entender, né, o que significa essas barrinhas. Vamos primeiro para a história, que isso é importante, vai ser importante para você depois fazer o contexto do entendimento das futuras análises. Muito bem, qual é a origem do candle, né? Em estudos que eu fiz, né, a gente vê que isso aqui, essa questão dessa barrinha, ela já é estudada lá ao longínquo do século XVII, pessoal, né? Quem começou a desenvolver esse estudo foram os japoneses. E eles faziam isso na época da colheita de arroz. Olha que curioso, né? Por incrível que pareça, os japoneses conseguiram identificar nessa barrinha tudo que é necessário saber com relação ao preço, né? Eles sabiam o porquê dos preços e o que era o preço, tudo embutido nessas barrinhas. Então, por exemplo, notícias, resultados, informações, o impacto da emoção das pessoas, pânico, euforia, tudo está embutido nessas barrinhas. E o movimento dessas barrinhas, os japoneses começaram a criar padrões. Então, olha que curioso, nós estamos falando do século XVII, né? Eles já tinham essa leitura quando eles faziam a contagem e comercializavam o arroz, que é uma commodity, né? E o que é mais fascinante, né, eles conseguiram fazer a visualização da informação no nível de preço. Quer dizer, é uma análise técnica, né, visual. E curioso, né, a gente está falando do desenvolvimento disso a partir do século XVII, foi desenvolvendo no século XIX, né? E esse estudo começou a ter uma repercussão enorme na Bolsa de Valores em Nova York, principalmente nos Estados Unidos, começou a se destacar, porque os Estados Unidos não conheciam essa tecnologia, principalmente por Charles Dow, né? Nós estamos falando do ano de 1900 aí, né? Que a gente fala da teoria de Dow, que é a teoria das ondas, tal, mas houve um impacto, né, quando eles descobriram que os japoneses faziam os estudos através dessas barrinhas, e isso tinha um ganho, uma repercussão enorme na bolsa, despertou o interesse do mundo inteiro, obviamente, né? Então, para a gente fazer um resumo, nós estamos falando que essas barrinhas aqui, elas são originárias do Japão feudal, né? E elas têm sido utilizadas há mais de 200 anos naquela região do Japão feudal. Houve uma repercussão enorme numa época que era a época de guerras lá no Japão, uma época militar, né? E inclusive a gente tem alguns padrões de candles que seguem a linha, até a nomenclatura dessa época de guerra. Por exemplo, os três soldados aqui, ó, né? Isso aqui é chamado de três soldados. Os três soldados é um padrão de candles, que isso vai ser estudado mais à frente, né? Tem os três soldados brancos e os três brancos que avançam, ó, e os três pretos que descem, né? Eu acho que por hora é isso, pessoal. É a curiosidade, né, de saber que essas barrinhas, elas funcionam, não é de hoje. Muita gente não acredita nelas, né, que quem trabalha na Bolsa de Valores é iniciante, às vezes duvida, mas a gente pode garantir que tantos anos funcionando, essas barrinhas, elas têm poder. Tá bom, pessoal? Acho que por hora é só, né? Por hoje é só. Era mais para vocês terem aí esse estudo de conhecimento, que é importante, e nós vamos para um outro vídeo para fazer a desenvoltura rumo
conhecimento com consistência na bolsa. Pessoal, deixa seu like aí, um grande abraço e eu agradeço, viu? Saúde e paz.